canta em casa e acha que é cantor e tudo mais. E aí, beleza, às vezes a pessoa tem uma voz legal, é afinada e tudo mais. Só que passa por cima de detalhes muito importantes. Que às vezes são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença. Uma coisa... Como que eu... É uma coisa assim, um exemplo. Né? Eu canto, sou afinada e tudo mais. E aí... eu acho de fazer uma coisa que eu ouvi um cantor fazendo. Eu já falei sobre isso aqui numa live. Às vezes eu ouço uma música e aí eu quero imitar o que o cantor fez. Só que eu não faço ideia de qual foi o processo, o caminho que ele fez para chegar a fazer aquilo ali. E aí é muito complicado. Por quê? A pessoa ouve, ela até consegue reproduzir, porém de uma forma completamente errada, sem pensar em muitos detalhes que você precisa ter, de cuidados também com a voz, porque aí acaba fazendo de forma errada, acaba prejudicando a voz, acaba prejudicando a sua prega vocal, e isso é muito delicado. Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, quer aprender a cantar? Aprende passo a passo. De qual é o primeiro passo que eu preciso para cantar? Qual é o primeiro cuidado que eu preciso ter para cantar, né? E aí, aos poucos, você vai trabalhando exercício por exercício, até você chegar a fazer uma técnica. Porque fazer uma técnica, né? Colocar uma técnica em prática, você precisa de muitas coisas antes. São coisas extremamente importantes que você precisa ter o conhecimento, você precisa ter segurança naquilo que você faz. Porque, um exemplo, eu sempre falo isso aqui também. Como que você vai encarar aí, às vezes, uma gravação num estúdio, por exemplo, que você vai ficar 1, 2, 3 horas, de repente, gravando, se você não tem esse cuidado com a tua voz? Quando der 1 hora que você tá cantando, tua voz já não vai ter mais. Então, assim, precisa ter esses cuidados e ir passo a passo, sem pular etapa nenhuma. Isso não só na voz, isso no instrumento também, porque senão a gente acaba criando alguns vícios, né? Algumas coisas que a gente cria, que a gente entende ali como certo e na verdade não é. E aí quando você precisa exercer uma técnica, executar uma técnica que depende de um ponto anterior ou de um processo anterior, você não vai conseguir refazer isso. Vai ser muito mais difícil você zerar a tua mente, zerar tua cabeça ali do que você programou para fazer, do que você fazer do jeito certo. Então, se quer cantar e você tem vontade de executar algumas técnicas, de fazer algumas coisas diferentes, é muito importante que comece com um profissional, com alguém que entende do que está falando, com alguém que vai saber te conduzir da melhor forma e te levar para o melhor caminho, para que você execute essa técnica com perfeição, da forma correta, usando a tua voz da forma correta, para que você não tenha problemas. Isso é muito importante, tá bom?